Paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui nesse momento para compartilhar mais essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Sou o pastor Leandro Travesani e hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Samuel, capítulo 12. Nós iremos ler 2 Samuel, livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler o versículo 22, que diz assim: E ele disse: Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e planteei, porquanto eu dizia: Quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? 23. Mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-lo de volta? Eu irei até ele, mas ele não retornará a mim. E Davi consolou a Betseba, sua esposa, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor o amou. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra muito conhecida de nós todos que professamos a fé em Jesus Cristo. Estamos na caminhada cristã. Em algum momento nós já ouvimos falar sobre esta passagem. Quem sabe não os versículos a qual nós lemos, mas a história em si. A história do capítulo 12 de 2 Samuel narra um acontecimento na vida de um dos maiores reis de Israel, Davi, que agora na ocasião é o segundo rei de Israel, sucedendo, sendo assim o sucessor do rei Saul. Davi, nesse momento, Davi já não é mais aquele garotinho, aquele jovem de 17 anos, aquele jovem que apacentava as ovelhas de seu pai. Davi aqui nesse momento já não é mais aquele jovem que mata o urso, mata o leão para livrar as ovelhas de seu pai. Davi agora não é mais aquele jovem que com uma pedra e uma funda, ou uma funda e uma pedra, mata um gigante filisteu. Davi agora já é um homem experimentado. Davi agora já é um homem provado. Davi agora é um homem que tem experiências de vida, experiência familiar, experiência emocional, e experiência com Deus. Davi agora é um homem de guerra. Davi agora é um homem de batalha e, na ocasião, rei em Israel. Nós sabemos que naquele tempo, costumeiramente, os reis iam para a batalha juntamente com seus exércitos. Nós sabemos que havia constantes guerras naquele período, onde uma nação lutava contra outra nação, um reino contra outro rei, em busca de poder, em busca de conquistas. Na ocasião, Israel está numa batalha contra os filhos de Amon. Davi, nesta oportunidade, não vai para a batalha. Davi fica em casa para descansar. Davi tira aquele cochilo, aquela pestana da tarde, e ao acordar, Davi olha para o pátio do palácio. Davi agora vai olhar e vai perceber que havia uma mulher se banhando, e na oportunidade é uma mulher muito bela, uma mulher muito bonita. Davi chama os seus servos e pergunta quem é aquela mulher. Imediatamente, os servos lhe vêm com a resposta dizendo: é Betseba, a mulher de Urias. Urias é um soldado do exército de Davi. Então, olha só, se o servo de Davi vem e fala: é Betseba, a mulher de Urias, o heteu, é porque Davi conhecia. Davi sabia quem é. Então, ou seja, Davi conhecia o soldado, mas Davi não conhecia a esposa do soldado.
Mas Davi, mesmo assim, sabendo que aquela mulher era casada, manda trazê-la até ele. E Davi se deita com ela. Porém, não fica só nisso. A mulher engravida. Davi fica sabendo que a mulher engravida. E agora Davi começa numa corrida contra o tempo, contra os fatos e os argumentos, para maquiar o seu pecado. Davi está tentando agora esconder o seu pecado. O que Davi faz? Davi manda chamar Urias lá da batalha, para que Urias venha e vá para sua casa, se deite com a sua mulher e tenha relação com ela, para que ele possa dizer, para que a mulher possa dizer que o filho que está sendo gerado no ventre não é de Davi, mas sim de Urias. Porém, Urias é alguém fiel a Davi. Porém, Urias é alguém fiel ao seu Senhor. Urias vem da batalha sob a ordem de Davi. Porém, Urias não desce para sua casa. Urias não vai para sua casa. Davi insiste com ele para que ele vá para casa descansar, vai ficar com a sua esposa, tirar um momento de descanso, e Urias não aceita. Davi então, angustiado, tentando encobrir o seu pecado, Davi faz uma carta direcionando ao comandante Joabe para que coloque Urias na frente da batalha e o exército de Amon, dos filhos de Amon, ataque e Urias morra na batalha, como se fosse um acidente de batalha, como se fosse um confronto de batalha, para que Davi ficasse com a sua consciência limpa. Davi fez o plano perfeito diante dos seus olhos. Sabe que o que Davi se esqueceu é que diante dos homens aqui embaixo nós podemos esconder. Davi se esqueceu que diante dos homens aqui embaixo há crimes, há situações que parecem perfeitas. Davi se esqueceu que, apesar de aqui embaixo nós conseguimos enganar as pessoas, lá no céu existe alguém, existe um Deus que não dorme, existe um Deus que tudo vê, existe um Deus que sonda a mente e o coração do homem, existe um Deus que sonda a mente e as intenções do coração. O que Davi esquece é que, enquanto os homens não vê, Deus está vendo. Enquanto os homens não sabem, Deus já sabe o que está no coração do homem. O que Davi se esqueceu é que o que os homens não ouvem, o Senhor já ouviu desde a eternidade. E Deus envia agora o profeta até Davi, o profeta Natã até Davi, para denunciar o pecado de Davi. E é nesse momento que Davi se prostra, Davi se arrepende e diz: pequei contra o Senhor. Só que olha que interessante, olha o que é lindo nessa mensagem, é que mesmo Davi tendo pecado, Deus usa o profeta Natã para dizer: o Senhor não se lembrará deste teu pecado. O Senhor está te perdoando, você não vai morrer. Olha que interessante, olha que isso aqui eu imaginando aqui Deus falando com alguém, falando comigo nessa noite. Quem sabe você entrou numa situação que você está desesperado, não sabe o que fazer. Quem sabe você entrou numa situação, quem sabe eu estou falando para alguém aqui que até caiu, estou falando para alguém aqui que até vacilou na caminhada, escorregou na caminhada e até agora estava tentando encobrir dos homens. Só que deixa eu dizer algo para você neste momento: o Senhor viu, o Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor escutou, o Senhor sabe. Ainda que o pastor não saiba, ainda que a esposa não saiba, ainda que o irmão não saiba, ainda que o tio, a mãe, o pai, ainda que as pessoas não saibam, o Senhor sabe. E a única solução para mim e para a tua vida é reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos, reconhecer que caímos e nos rendermos diante dos pés do Senhor, porque somente o Senhor tem perdão para os nossos pecados, porque somente o Senhor pode levantar o homem quando o homem está caído, somente o Senhor pode fazer uma restauração nas nossas vidas. Eu te convido nesse momento a confessar ao Senhor, a dizer para o Senhor, a se arrepender de todo o teu coração, para que
o Senhor venha com refrigério sobre a tua vida. Olha o que Pedro disse para aquela multidão em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, o povo começa, os discípulos são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. A multidão atônita vem até eles para saber o que é. Uns falam que eles estão bêbados, outros falam que eles estão loucos. Aí Pedro se levanta e começa a fazer um discurso bíblico. O povo ouve aquele discurso e vira para ele e fala: irmãos, o que nós faremos, o que nós devemos fazer? Pedro levanta sua voz e diz: arrependei-vos de todo o vosso coração, para que venha tempos de refrigério. O que Deus está dizendo é: se arrependa do teu pecado, se arrependa do teu deslize, se arrependa da tua queda, reconheça que errou, para que o Senhor venha com tempos de refrigério sobre a tua vida, porque o Senhor é o mais preocupado, o Senhor é aquele que tem a intenção de trazer tempos de refrigério sobre a sua, sobre a minha vida nesta terra, para que nós possamos ir morar com Ele nas mansões celestiais. Davi agora ouve de Deus um refrigério através do profeta Natan, dizendo: você não vai morrer, porém, todavia, entretanto, o seu pecado terá uma consequência, porque todo pecado tem consequência. Deus perdoa, mas tem consequência. Qual que é a consequência para Davi? A espada não vai se apartar da sua casa, porque você matou Urias, a fio da espada não vai se apartar. Eu te dei todas, Davi, eu te dei tudo que você tem, as mulheres que você tem eu te dei, Davi, e você cometeu essa iniquidade diante dos meus olhos. Agora as tuas esposas serão levadas pelo teu inimigo, pelo teu vizinho. Interessante é que nós estamos notando aqui que Deus está fazendo uma sentença sobre Davi da mesma proporção que ele fez, e diz para Davi: o filho que te nasceu vai morrer. Olha só que lindo. Interessante, meus irmãos, que Davi já tinha se apegado com essa criança. Davi já tinha um apego com essa criança, era sangue do seu sangue, apesar de ter sido de uma situação de pecado, de falha, de erro, mas Davi já tinha se apegado a essa criança. Deixa eu te falar algo nessa noite, nesse momento que você está me ouvindo agora. Muitas vezes a criança na Bíblia está relacionada a sonhos, a projetos, a sonhos. Criança, sonho. Porque toda mulher sonha em ter um filho. Quase todas as mulheres sonham em ter um filho. Quase todos os homens sonham em ter um filho, ter uma criança. Então criança está relacionada a sonho. Então Davi já tinha se apegado a esse sonho. Qual o sonho que você tem se apegado? Qual o plano que você tem se apegado? Qual o projeto que você tem se apegado? Só que Davi ouve que o sonho dele vai morrer. Só que Davi, ele ouve, e não é dos outros, é do próprio Deus, que o sonho dele vai morrer. Quem sabe eu falo para alguém que sabe que o seu sonho está morrendo. E o texto diz que Deus fere a criança e a criança fica enferma. Quando a criança fica enferma, olha o desespero de Davi, porque Davi já estava apegado à criança. Quem sabe eu estou falando para alguém que está vendo o seu sonho morrer. Quem sabe eu estou falando para alguém que o seu sonho já morreu há muito tempo. Só que eu estou falando para alguém aqui que estava tão apegado a esse projeto e está vendo o projeto morrer. Só que olha só, meus irmãos, a atitude de Davi diante da dor que está passando. Davi está vendo o sonho morrer, mas Davi não fica parado. O texto nos diz que Davi, ele vai se prostrar diante de Deus, ele vai se prostrar com o rosto na terra, com o rosto no pó, em prol do sonho dele.
Quem sabe eu falo para alguém que está vendo seu sonho morrer, mas que está aí parado, sem fazer nada, está reclamando, murmurando. O que você tem feito no momento da dor? Davi, no momento da dor, está buscando ao Senhor. Eu te convido nesse momento, quem sabe, no momento de dor que você esteja passando, a buscar ao Senhor, porque o Senhor tem solução para o teu problema. O Senhor tem solução para a tua dor. O Senhor tem solução para isso que você está vivendo. O Senhor tem solução para o tempo que você está vivendo. Eu quero te convidar nesse momento a buscar ao Senhor. Não fique parado enquanto os teus sonhos estão morrendo. Não fique parado enquanto os seus projetos estão morrendo. É tempo de se levantar e buscar ao Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Davi fica 7 dias prostrado, buscando ao Senhor. Davi fica 7 dias ali, jejuando, com o rosto em pó, com o rosto na terra, clamando ao Senhor. Ao final dos 7 dias, Davi ouve os seus servos cochichando, e Davi percebe que a criança já morreu. Davi percebe que a criança morre, e Davi pergunta aos seus servos: a criança está morta? Os seus servos, meio ainda com medo, temendo o que Davi poderia fazer, mediante a resposta dele, mas mesmo assim eles respondem: sim, ele morreu. Só que aqui vem o ponto-chave dessa mensagem. Davi, no meio da dor, desce. Davi está vendo a criança, que a criança vai morrer, e Davi ainda tem esperança que Deus pode mudar a situação. Quando Davi ouve que a criança morreu, Davi vai se levantar. Davi vai se levantar, Davi vai se banhar, vai se ungir, trocar a indumentária, trocar as vestes e vai comer. Pastor, o que é isso? É reconhecer, meu irmão, que tem situações que não tem jeito. Que é isso, pastor? Mas para Deus nada é impossível. Sim, meu irmão. Sim, meu irmão, para Deus nada é impossível, mas tem coisas que Deus não vai fazer. Ah, pastor, mas aquele sonho, aquele projeto era bom demais para mim. Aquele sonho que eu tenho, é muito bom de fazer aquela faculdade, fazer isso, ir para tal local. É muito bom para mim, vai ser bom para mim. Mas quem sabe não é bom para Deus. Já parou para pensar que o que é bom para você pode não ser a vontade de Deus para a tua vida? Já parou para pensar que a tua vontade pode não ser a vontade de Deus? E aí você está martelando com algo, está martelando sobre algo que não é a vontade de Deus. Você já parou para pensar e perguntar para Deus se isso é a vontade de Deus? Nós estamos acostumados a buscar a Deus para fazer as nossas vontades, mas a vontade de Deus é que nós busquemos a Ele para conhecer a vontade dEle para nós. A palavra do Senhor diz que Deus, dizendo ao povo, diz assim: bem sei eu os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Olha só, nós devemos buscar os pensamentos, as vontades de Deus para mim e para a tua vida, e não a nossa vontade. Jeremias, Deus aparece para Jeremias e fala: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te conheci lá no ventre, antes que te formasse, e por profeta te dei para as nações. Ou seja,
pela linha natural, Jeremias iria seguir a linhagem sacerdotal, mas pela vontade de Deus, Jeremias se torna profeta. Quem sabe pela ordem natural, você seria um médico, seria um professor, um advogado, um juiz, delegado, policial, seria qualquer outra coisa, mas e pela vontade de Deus, o que Deus quer que você seja? É tempo de se levantar para entender a vontade de Deus. Chega de ficar choramingando pelos cantos, reclamando, murmurando, quem sabe até que deixando a depressão entrar na sua vida. É tempo de reconhecer que isso que não aconteceu porque não era a vontade de Deus para a tua vida. Chega de ficar se lamentando por algo que não aconteceu e se levanta para viver um propósito maior. Eu te convido nesse momento, meu irmão, minha irmã, a se levantar para viver o propósito de Deus para a tua vida. Ezequiel capítulo 2, Deus fala para o profeta dizendo assim: olha o que Deus diz ao profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. É tempo de se levantar para ouvir o que Deus tem ao teu respeito. Oh, aleluia! Só que quando Davi se levanta depois da morte da criança, o seu servo não entende e começa a questionar: mas meu senhor, peraí, quando a criança estava viva, o Senhor jejuou, pranteou. Agora que a criança morre, o Senhor se levanta e vai comer? Porque o servo de Davi estava acostumado com essa ordem. Enquanto tinha jeito, eu fico despreocupado, tranquilo. Quando não tem jeito, mas aí eu vou buscar Deus. Só que Davi está mostrando uma ordem diferente. Enquanto eu vejo que tem esperança, que tem jeito, eu busco a Deus para que as coisas se resolvam. Só que eu preciso entender também que tem coisas que Deus não vai fazer e que não adianta mais eu buscar, não adianta mais eu clamar, não adianta mais eu ficar prostrado. Eu preciso me levantar. Tem pessoas que não vão entender quando você, a partir desta mensagem, começar a se levantar, começar a agir diferente, começar a se posicionar diante do propósito de Deus para a tua vida. Tem pessoas que vão questionar você, dizendo: ora, naquele tempo você está. Tem pessoas que não vão entender o seu novo posicionamento. Só que eu te trago um recado da parte de Deus: não se preocupe com quem não vai entender, se preocupe com aquele que te mostrou um propósito diferente. Se preocupe em viver o propósito de Deus para a tua vida.